Show de bola, concurseiro. Vamos seguir. Vamos lá, continuando aqui, questão 26. Pedro, servidor público ocupante do cargo de provimento efetivo no âmbito da administração pública direta do município de Jabotão dos Guararapes, em razão de negligência, olha só, negligência é culpa, né? Na atuação funcional, causou prejuízos à fazenda municipal, o que foi devidamente apurado em processo administrativo. Por exemplo, quebrou um carro, bateu a viatura, alguma coisa desse tipo. Com observância de todas as garantias processuais, à luz da Lei 224/96 do município de Jabotão dos Guararapes, é correto afirmar, em relação à indenização dos prejuízos causados por Pedro, que, olha só, toda vez que o servidor público ele causa prejuízo à fazenda pública, ou seja, no nosso caso aqui do município, ou a terceiros, ele tem que ser responsabilizado. A diferença é que quando ele é responsabilizado pela fazenda pública, ele é responsabilizado por uma coisa chamada de ação regressiva. Ação regressiva. E ele vai ter que pagar por esse valor. Tanto se ele foi condenado por ter causado prejuízo a terceiros ou até mesmo a própria administração pública, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o valor que ele vai ter que pagar, ó, pode ser paga na falta de outros bens que respondam pela indenização, mediante descontos em prestações mensais não excedentes a 30ª parte do vencimento ou remuneração, ou seja, todo mês vai ser descontado um dia do salário do servidor. Todo mês, né? 30ª parte, não são 30 dias? Então, é um dia de salário do servidor, todo mês, para pagar o valor que ele causou prejuízo. Ah, professor, mas se ele tiver, por exemplo, uma casa, tiver um bem e quiser entregar essa casa para pagar essa indenização, pode? Pode. Por isso que ele está falando aqui, ó. Na falta de outros bens que respondam pela indenização. Aí vai ser o quê? Descontos. Porque, veja, se a administração pública, você causou prejuízo à administração pública, ela vai querer esse dinheiro de volta. Porque o dinheiro não é dela, o dinheiro é do povo. Entendeu? Vamos lá. Joana, servidora ocupante do cargo de provimento efetivo do município de Jabotão dos Guararapes, que contava com 30 anos de idade, olha, só tinha 30 anos de idade, e com 5 anos de tempo de efetivo serviço computável, para fins de aposentadoria. Ela foi aposentada por incapacidade permanente para o trabalho, né, que seria ali por invalidez. Poucos anos depois, em uma das avaliações periódicas a que foi submetida, foi constatado que não mais estavam presentes as condições que ensejaram a concessão de sua aposentadoria, ou seja, ela melhorou, concluindo que ela estava apta ao exercício das funções inerentes ao cargo de origem ou que foi confirmado em inspeção médica. À luz da Lei 224 do município de Jabotão dos Guararapes, é correto afirmar que, olha, já tirei, vamos lá. Ela foi aposentada por invalidez. Só que ela agora melhorou, então ela vai voltar para o serviço público. Qual é o nome do Instituto da Forma de Provimento? Bora, eu estou escutando. Reversão. Então pronto, eu vou procurar logo a alternativa. Foi o que a gente combinou isso, não foi isso? Olha lá. Joana deve ter cassado a aposentadoria. Não. Deve ocorrer a readaptação. Também não. Deve ocorrer o aproveitamento. Também não. Deve ocorrer a reversão, opa, de Joana para o serviço público, letra D. A gente vai fazer muitas questões nessa vibe aqui. Silvia foi exonerada por ter completado 3 anos e 6 meses de exercício. Após ter completado 3 anos e 6 meses, ou seja, faltava mais 6 meses para completar 4 anos. Para cada período aquisitivo de 12 meses de exercício, ela gozou 30 dias de férias. Considerando que faltavam 6 meses para a aquisição de mais de um período integral de férias, pode-se afirmar que Silvia, o que é que vai acontecer com ela? Veja, Silvia terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, proporcional a 12 avos por mês de serviço. Seria o seguinte, ó. Você não tem direito a cada 12 meses, 30 dias de férias? Não tem. Só que, além disso, você tem direito a receber o que a gente chama de terço de férias. 1/3 a mais na remuneração. Como faltava 6 meses, ela trabalhou 6 meses, o que é que vai acontecer? Ela vai receber 1/6, tá, das férias. Não é metade de 1/3? Metade de 1/3 é 1/6. Então ela vai receber, eu fui professor de matemática, vai receber 1/6. Então ela vai ter direito a isso. Foi exatamente isso que a questão perguntou. No serviço público municipal, o servidor cujo cônjuge ou companheiro tiver sido mandado servir independentemente de solicitação, olha só,
no estrangeiro, terá o direito à licença sem remuneração para acompanhá-lo. Essa licença será concedida pela administração pública mediante pedido devidamente instruído e vigorará pelo prazo abaixo. Qual o prazo da licença? O que você precisa saber de licença são os prazos e os requisitos para concessão. Grava isso, prazo e requisito para concessão. Nesse caso aqui, a licença para acompanhar cônjuge e companheiro é por prazo indeterminado, só que eu vou ter que ficar comprovando a cada 2 anos. É indeterminado, sim, mas a cada 2 anos eu vou ter que ficar dizendo, olha, eu estou por aqui, olha, eu estou por aqui, olha, eu estou por aqui. Olha só, por tempo indeterminado, deverá ser obrigatoriamente comprovada a cada 2 anos a partir da concessão. Esse tipo de questão que já estou indo logo para a resposta, para a gente ganhar tempo, viu, meu aluno? São 100 questões e eu quero que você faça... Lembra da dica do primeiro bloco? Eu espero que você esteja fazendo isso. Vamos lá, questão 30. O cargo de provimento efetivo ocupado por Antônia, servidora pública estável do município de Jaboatão dos Guararapes, foi declarado desnecessário, ou seja, foi extinto. Foi extinto. Em razão dessa declaração, Antônia foi afastada, passando a receber proventos integrais ao tempo de serviço. Então, vamos lá. A narrativa acima indica que Antônia foi o quê? O que ela foi colocada? Ela foi colocada em disponibilidade. No dia que a administração pública precisar dela, o que é que vai acontecer com o retorno dela? Servidor em disponibilidade. Quando chamado, ele vai ser o quê? Aproveitado. Certo? Aproveitado. Maria, servidora pública efetiva do município de Jaboatão dos Guararapes, no exercício de suas funções regulares, ao rever certos atos praticados por Pedro, que trabalhava na mesma repartição, constatou a prática de uma série de irregularidades. Considerando os deveres funcionais de Maria, é correto afirmar que ela, vamos lá, somente deve informar as irregularidades à autoridade superior, caso seja questionada sobre elas. Não, ela vai ter que informar mesmo sem um questionamento. Deve levar as irregularidades que teve ciência no exercício da função ao conhecimento da autoridade superior. Opa, show de bola, já matamos aqui a letra B. Cometerá falta funcional por infração do dever da ética se levar as irregularidades do conhecimento da autoridade superior. Não, é uma obrigação dela. Tem a faculdade, não, é uma obrigação. Somente deve informar as irregularidades à autoridade superior caso precise utilizadas como matéria de defesa em processo disciplinar. De jeito nenhum. Questão 32. Pedro, você percebeu que minhas questões é Pedro ou Maria, né? Pedro, funcionário público do município de Jaboatão dos Guararapes, sofreu uma sanção de repreensão, ó, no último ano, por ter desobedecido uma ordem direta do seu superior hierárquico. No curso do presente ano, voltou a praticar a mesma conduta. Ao fim do processo disciplinar, caso seja comprovada a prática da segunda infração disciplinar, Pedro, observados os requisitos exigidos, deve sofrer a sanção de suspensão. Suspensão. Lembre-se, repreensão e eu pratiquei outra repreensão vai ser igual a suspensão. E suspensão mais suspensão é igual a demissão. Vai lembrar dessa formulazinha, certo? Lembre-se dessa formulazinha. Carlos, servidor público do município de Jaboatão dos Guararapes, exerce em seu cargo atividades de fiscalização que fazem percorrer diariamente alguns quilômetros a pé. Após um acidente de moto, Carlos passou por 2 cirurgias e ficou várias semanas internado. Ao receber alta, teve mobilidade reduzida, ou seja, ele teve uma limitação. Que limitação foi essa? Limitação física. Parou. Olha para mim. Quando o servidor tem uma limitação física ou mental, o que é que ele vai ser? Acontecer com ele? Ele vai ser readaptado. Vamos procurar agora aqui, ó. Com base no caso narrado, assinala a alternativa correta. Carlos deverá ser aposentado por invalidez permanente. Não, sofreu uma limitação. Deverá ser transferido para outro cargo, adaptado às suas limitações físicas. Olha só que coisa linda. Olha que coisa linda, né? Agora veja. Adaptado às suas limitações físicas, né? Mas cuidado, olha só. Carlos poderá ser readaptado
em função mais compatível com a sua limitação física. E ele não vai ser transferido para outro carro, e sim readaptado. Olha a maldade. Percebeu a minha maldade aqui? Eu botei transferido, readaptado. Não é. É readaptado e não adaptado. É readaptado. Então, letra C. Meu amigo, na hora da prova, o cara vai seco nessa letra B. Pode ter certeza. E quase eu caía na minha pegadinha. A minha própria pegadinha eu ia caindo. É aquela ideia. Eu cria a armadilha e ia caindo. Só que eu li a outra. Aí, mas entenda, a ideia é essa. É o cara cair. A banca vai fazer isso. Conforme dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jaboatão dos Guararapes, ao servidor público municipal que esteja há 1 ano no cargo. Ele só está há 1 ano, viu? O que é que ele vai ter direito? Ele vai ter direito à licença para tratar de interesses particulares? Não. Para isso, ele precisa ter 3 anos. Licença para tratamento de saúde e licença para tratar de interesse particular? Licença saúde ele tem. Porque o cara não vai ficar esperando ter 3 anos para, né? Tratar de interesse particular não vai ter. Licença por motivo de doença de pessoa da família? Tem. Licença prêmio não vai ter, porque tem que ter 10 anos. Licença para cumprir serviços militares, certo? E mandato eletivo. Ó, cumprir mandato eletivo, licença para serviços militares, não. Aí, licença para tratamento de saúde e licença por motivo de doença de pessoa da família. Letra E. Né? Mandato eletivo. Serviços militares são serviços militares. Beleza? Ele vai ter que ter estável aqui também. Vamos lá? Questão 35. Junta médica oficial, olha só, declarou insubsistentes o motivo determinante da aposentadoria. Parou. Vamos lá. Como é o nome do instituto? Quando o servidor ele melhora e a junta médica declara insubsistentes a razão de sua aposentadoria. Como é o nome do instituto? Reversão. Reversão. Veja, eu nem precisava ler o restante da questão. Eu já chegava aqui, ó. Reversão. Mas, ó, de um servidor público do município de Jaboatão dos Guararapes, aposentado por invalidez. Ó, acabou-se, meu irmão. Eu não disse a você que dá certo? É só que você confia em mim. E a banca, ela cobra direto isso. O último concurso agora do TJ de Alagoas, um dos últimos concursos do TJ dela, ela trouxe isso aqui. Um concurso TJ de Alagoas. Ela cobrou 2 questões disso aqui. Uma questão foi de reversão e a outra questão foi de reintegração. E pode ter certeza que vai ser isso que ela vai trazer na sua prova. Pode ter certeza. Questão 36. A Lei Municipal 224 de 1996, Estatuto dos Servidores Públicos, trata-se das penalidades que podem ser aplicadas ao funcionário público municipal. Acerca do assunto, assinala a alternativa correta. São penas disciplinares, advertência. Ó, tem advertência, você já arrisca. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada no caso de crime contra a administração pública. Não. Crime contra a administração pública dá demissão. Prescreverá em 5 anos as faltas sujeitas de repreensão e suspensão. Não, são 2 anos. Nenhuma das penas poderá ser aplicada verbalmente, em respeito ao princípio do formalismo. Olha só, que questão interessante. De fato, todas as penas são escritas. As anistias serão averbadas. Não existe anistia. Anistia seria um perdão. Não existe. Conforme a Lei 224, o município de Jaboatão dos Guararapes, servidor da Prefeitura Municipal que requerer licença para tratamento de saúde, deverá ser inspecionado por uma junta médica da administração municipal. Nesse caso, é vedada a realização de inspeção fora das dependências da administração municipal. Errado. Por quê? Então, é um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive um problema de saúde, que eu fiquei na UTI, e a minha junta médica foi feita lá na UTI. Os médicos foram para a UTI para fazer minha junta médica lá. A recusa do servidor à inspeção médica ensejará sanção disciplinar contra ele. Olha só, se ele não quiser passar pela junta médica, pela inspeção médica, ele vai sofrer uma sanção, que é uma sanção de suspensão por 15 dias. Ele vai ficar suspenso por 15 dias. Então, letra B. A não realização da inspeção não impedirá a homologação da licença. Não, tem que fazer, tem que ser sim. Não tem para onde correr. O servidor ficará impedido de realizar qualquer atividade remunerada enquanto durar a licença. Né? Ficará impedido de realizar qualquer atividade. Que licença? Aqui seria, né? Aqui seria
Aí aqui, eu só corrigindo aqui, ó, o servidor não ficará impedido. Só corrigindo, que o certo seria isso aqui. Porque eu esqueci de digitar esse não. Né? O servidor não ficará, certo? Ó, não ficará. Certo? Não ficará. Só para corrigir aqui. Beleza? Porque foi no material que eu vou corrigir isso aqui. Porque não ficará. Porque o que acontece? Quando você está de licença para tratamento de saúde, você está afastado do serviço público. Então, consequentemente, você não pode trabalhar em outra coisa. Por exemplo, quando eu fiquei afastado por motivo de saúde, eu tive que parar de dar aula. Eu parei de dar aula. Eu parei de dar aula exatamente por conta disso. Porque enquanto eu estou afastado para tratar de saúde, eu não posso exercer nenhuma atividade remunerada enquanto durar a licença. E aqui eu esqueci de digitar o não. Né? No material vou lembrar de corrigir esse não aqui. Vou fazer de tudo para lembrar de corrigir isso no material. É vedado o recebimento da remuneração integral pelo período de licença. Não, é claro. Imagina só, o cara doente e não vai ter direito a receber? Aí seria maldade aí, né? Um servidor público da Prefeitura Municipal de Jaboatão foi demitido. Contudo, posteriormente, o ato de demissão foi considerado o quê? Inválido. Vamos lá? O cara foi demitido. Voltou para o serviço público. Como é o nome desse retorno? Reintegração. Pronto, já vou logo para a questão. Ó. Já vou logo para a questão. Reintegração, se o ato tivesse sido invalidado por decisão judicial ou administrativa. Giovanni, servidor público da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes, foi acusado de cometer uma irregularidade no exercício da função. A comissão nomeada para apurar o fato em processo administrativo disciplinar foi composta por 3 servidores estáveis, que possuem relação de parentesco com Giovanni. Olha só, Raquel é sua prima, certo? Raquel é sua prima. Aldeci, seu tio. Olha só, Aldeci, seu tio. E Irineu, seu avô. Irineu, seu avô. Aí, nessa situação hipotética, à luz da Lei 224, daquele município poderão permanecer como integrante da comissão somente Raquel. Por quê? Porque veja só, eu não posso ter integrante da comissão parente de até 3º grau. Professor, mas Raquel não é prima dele e prima não é primo, não é primo segundo? Não é. Não existe. Todo mundo fala isso, né? Primo segundo. Ele é meu primo de 2º grau. Não existe. Olha só, aquele seu primo legítimo é primo de 4º grau. Aquele filho do seu tio, ele é seu parente de 4º grau. E eu não posso ter até acima do 3º grau. Por quê? Porque funciona assim, meu aluno. Ó. Meu pai, meu avô e o filho do meu avô é meu pai e meu tio. Então, ó, de mim para o meu pai, 1º grau, de mim para o meu avô, 2º grau, e de mim para o meu tio, ó, 3º grau. Aí, o filho do meu tio não é meu primo? O meu primo é de 4º grau. Então, o primo pode. É de 4º grau. O primo pode. Então, no caso aqui, a única que vai poder permanecer é Raquelzinha. A Raquel. Beleza? Aí, professor, então, peraí, deixa eu ver se então quer dizer que seu neto é seu parente de 2º grau? Sim. Isso aí você contar quantas pessoas tem de distância. Você vai contando as pessoas de distância. Seu bisavô é de 3º grau. Isso aí subindo. Lucas, brasileiro nato. André, brasileiro naturalizado. E Pedro, estrangeiro. João, ítalo brasileiro. Pretende ocupar cargos públicos na Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes. Nessa situação hipotética, à luz da Lei 224/96, daquele município, descumpridos os demais requisitos legais, poderão ocupar tais cargos em razão de suas nacionalidades. Vamos lá. Aqui eu só posso ocupar quem? João e André. João e André. Perdão, cadê? Perdão, é letra E. João, Lucas, né? Brasileiro nato, Lucas, João e André. Pronto, é aqui a letra E.
Marquei errado aqui. João, Lucas e André. Porque João não é nato, né? João é nato, pode. André é naturalizado, pode. E João, que é ítalo brasileiro, mas ele é brasileiro, né? Ele é ítalo brasileiro. Ele é, né? Ítalo brasileiro seria o italiano e brasileiro. O João teria ali a dupla nacionalidade. Entendeu? Teria ali a dupla nacionalidade. Vamos lá. Questão 40. Questão 41. 3 servidores da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes foram investidos em mandatos eletivos. Wagner, deputado estadual, Júlio, deputado federal e Marcelo, vereador do próprio município. Acerca dessa situação hipotética, assinala a opção correta com fundamento na Lei 224/96. Olha só. Wagner tem que se afastar do cargo. Júlio, como foi federal, também se afasta do cargo. E Marcelo, se tiver compatibilidade de horários, fica com os dois. Vamos lá. Wagner, Júlio e Marcelo serão afastados dos cargos. Não, não necessariamente. Wagner e Júlio serão afastados dos cargos que ocupam na prefeitura. Wagner e Júlio. São primeiro, Wagner e Júlio. Pronto, fechou. Aí Wagner e Marcelo não, Wagner e Marcelo não, e Wagner e Marcelo não. Marcelo só se tiver compatibilidade de horários. Marcelo, vereador, se tiver compatibilidade de horário, fica com os dois. Caso contrário, ele se afasta do cargo público e escolhe a remuneração. Marcelo, servidor público do município de Jaboatão dos Guararapes e está cursando faculdade de administração. Não obstante Marcelo tenha se inscrito para o horário noturno, a faculdade apenas oferece uma disciplina obrigatória no período vespertino, 2 vezes por semana, de maneira que há comprovada incompatibilidade entre o horário escolar e a repartição onde está lotado, onde Marcelo está lotado. Então, nesse caso, Marcelo vai ter direito a quê? Olha só, Marcelo vai ter direito a um horário especial de sua jornada de trabalho, com redução de até 50%, não lhe sendo exigida compensação. Tem que ser exigida a compensação. Faz jus ao horário especial de jornada de trabalho, com redução de 25%, sem compensação de horário na repartição. Faz jus ao horário especial de jornada de trabalho, sendo exigida compensação de horário, respeitada a duração semanal do trabalho. 42, letra A. Certo? 42, letra A. Eu ia ficando doido aqui. Pronto. É porque é muitas questões. Aí tem hora que o cara fica zuretão, ó. Então aqui, ó, ele tem direito a horário e vai ter que compensar em outro horário. Aí ele colocou aqui essas porcentagens, foi mais para confundir, né? Foi mais para confundir. Na segunda-feira da semana passada, Ana foi nomeada para o cargo de Guarda Civil Municipal de Jaboatão dos Guararapes. Após sua aprovação do respectivo concurso, mas ainda não tomou posse. Olha só, ela só foi nomeada. Ocorre que na sexta-feira ela teve que realizar uma viagem de emergência, diante de problemas familiares, em razão que está muito preocupada com a sua investidura no mencionado cargo efetivo. Por essa razão, passou a examinar as respectivas normas à luz do disposto do Estatuto dos Servidores Públicos de Jaboatão dos Guararapes. Vamos lá. Ela teve que viajar e não vai poder tomar posse presencial. E agora? O que é que pode acontecer? Ela pode nomear um procurador. Ela pode nomear um procurador que vai ser uma procuração específica. É o que a gente chama de procuração com poderes especiais. Então, olha aqui, ó. Pode ser realizada procuração com poderes específicos para tantos. Então, lembre-se que a posse, de acordo com o Estatuto, pode se acontecer por procuração. Questão 44. Assinala a opção que indica as penalidades disciplinares que estão sujeitos os servidores públicos de Jaboatão. Reversão não. Reversão não. Repreensão, suspensão e demissão. Pronto, já matamos aqui. Aí transferência não. Reversão aqui não e aqui também não. Pronto. Ele só fez incluir aí algumas das situações. Maria e Joana eram servidoras públicas ocupantes de cargos de provimento efetivo no município de Jaboatão dos Guararapes. Por distintas razões, não mais estavam no exercício funcional. No caso de Maria, isto decorria na extinção do seu cargo. Olha só, Maria teve a extinção do cargo por necessidade. Então, Maria teve a extinção do cargo e ela ficou em disponibilidade. Aí, Joana, por sua vez, foi inabilitada em estágio probatório relativo a outro cargo de provimento efetivo estadual, para o qual tenha sido aprovado. Então, como ela foi reprovada, Joana vai ser reconduzida. Vai ser reconduzida. Então, aí, ambas foram comunicadas que voltariam aos cargos de origem. Então, como
Maria estava em disponibilidade, ela vai ser aproveitada. Olha aqui a letra D. E Joana vai ser reconduzida. Então, letra D. Letra D. Questão 46. Joaquim é servidor municipal estável, detentor de cargo efetivo e aposentado voluntariamente. Depois de 2 anos de sua aposentadoria, Joaquim manifestou interesse perante a administração de retornar à atividade em que era estável. Olha só, ele está aposentado e quer voltar. Caso haja cargo vago, de acordo com a Lei 224 de 1996, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores de Jaboatão dos Guararapes, assinala a modalidade de provimento adequada nesse caso. Ó, ele está aposentado. Então, ó, reversão. Bem tranquilo, sempre tranquilo. Mariana, após longo período de estudos, logrou o êxito em ser aprovada em concurso público para o cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo de Jaboatão dos Guararapes. Após ser indagada por uma colega em relação ao modo como se daria a sua investidura no referido cargo, considerando que já fora nomeada, olha, já foi nomeada, aí agora eu vou procurar a forma de investidura, né? Forma de investidura. Aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a posse em seguida de exercício, exatamente, letra C. Ô, professor, a letra E não estaria certa? Aí agora vem uma sacada, deixa eu ensinar isso uma coisa para você. Toda vez que eu tiver questão de múltipla escolha, eu sempre tenho que procurar a questão correta, e a questão correta tem que ser sempre a mais completa. A letra E não está errada, mas está menos completa do que essa daqui. Entendeu? Então, se liga nisso aí. Bizu de prova de concurso, viu? Vai por mim. Questão 48. João é servidor público civil estável de Jaboatão dos Guararapes. Sua esposa Maria, que também é servidora pública, foi deslocada para outro ponto distante do território nacional. Olha só. Assim, João deu entrada no pedido de licença por motivo de afastamento do cônjuge para acompanhar Maria. De acordo com o regime dos servidores públicos de Jaboatão dos Guararapes, nesse caso em tela, o pleito de João é inviável. Aí ele botar lá, inviável, inviável, não, é viável e viável. Pronto, é viável. Aí, mas a licença por prazo de até 2 anos. Não, não é esse prazo de 2 anos. É viável, mas a licença por prazo indeterminado e sem remuneração. Perfeito. Letra D, perfeito. Joana, servidora estável, ocupante do cargo de provimento efetivo, em uma estrutura do Poder Executivo de Jaboatão dos Guararapes, sofreu uma limitação na sua capacidade mental. E aí? Precisa ler o resto? Vamos lá, seja sincero, vá. Seja sincero comigo. Preciso ler o resto. Sofreu uma limitação. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser afastada por conta dessa limitação. Mas ela pode ser o quê? Readaptada. Então, olha lá. Ela vai ser readaptada, sendo investida em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação. Vá por mim que dá certo. As gêmeas Clarice e Constância foram aprovadas em concurso público para o cargo efetivo de nível médio de Jaboatão dos Guararapes, o qual alcançaram a estabilidade. Agora são estáveis. No exercício das respectivas atribuições, cada uma delas violou o dever funcional distinto. Clarice reincidiu em falta punida com repreensão. Vamos lá? Repreensão, e ela foi reincidente. Repreensão mais repreensão vai dar o quê? Suspensão. Enquanto Constância praticou ofensa física à pessoa. Cara, ela praticou uma ofensa física, pode ter certeza, ela vai ser demitida. Após devido processo administrativo disciplinar, em cada caso foi aplicada a penalidade de suspensão por 30 dias de Clarice e a demissão para Constância. As duas estão profundamente preocupadas com a adequação das sanções, bem como os respectivos registros funcionais. Diante da situação hipotética da Lei 224/96 dos servidores, é correto afirmar, olha só, é correto afirmar, o registro da penalidade de suspensão aplicada a Clarice deve ser cancelado após o transcurso do prazo de 2 anos. Perfeito. Perfeito. Realmente, de fato, ela foi suspensa. Aí a suspensão de Constância, não, Constância vai ser demitida. Por isso que já está errado a letra B. Opa, desculpa. Penalidade aplicada a Constância não se revela proporcional, errado, porque a demissão está certa. Reincidência de falta punida de advertência, não tem advertência. Nenhuma das gêmeas, em razão das penalidades aplicadas, poderá ser investida em outro cargo público. Não, elas podem exercer outros cargos públicos sim, sem problema nenhum. Show de bola?
Muitas questões, muitas. São 100 questões. Fechamos as 50. Ufa, ainda tem mais 50 pela frente. Vamos embora.